Olá, olá amigos do Cistos no Caminho. Eu sou Orlando Sisto, criador do Cistos no Caminho, para quem não me conhece ainda. Queria comentar com vocês uma coisa rápida. É, o dia 23 de dezembro, eu coloquei um vídeo aqui no Facebook, se vocês descerem ali, vocês vão encontrar, explicando como é que funcionam os novos dois sistemas de controle de... Um é o controle de entrada e saída, né? O EES, e o outro é o controle de autorização prévia para viajantes que não precisam de visto, que é o ETIAS. Desce lá no dia 23, se você procurar aqui, você vai ver esse vídeo. É, Você também pode olhar lá na nossa conta do YouTube, ou você pode olhar, acho que eu também coloquei uma chamada rápida no Instagram, como você preferir. Eu queria comentar hoje o seguinte: saiu, durante esses últimos dias. Não sei se vocês se lembram, eu comentei que o EES, que é o sistema de controle de entrada e saída, né, Entry Exit System, ele foi implementado no dia 12 de outubro do ano de 2025, ano passado, e que ele começou a ser implementado no dia 12 de outubro e que a implementação final termina em abril, né? E por que esse tempo? Porque justamente precisa instalar, fazer avaliação, ver se os sistemas estão funcionando, se os equipamentos estão funcionando, né? Para quem não se lembra, o ES é aquele que colhe as digitais, né? Toda a parte biométrica, tira foto, para poder registrar e eliminar o carimbo no passaporte, né? E que depois essas informações elas vão estar vinculadas também com o ETIAS e tudo isso vai ser uma informação só para controlar não somente entrada e saída, datas de entrada, datas de saída, se você ficou mais do que devia e tudo mais, mas também para ter uma autorização prévia para viajantes que não precisam de visto, e essas informações vão estar todas juntas dentro de um perfil teu nos sistemas de segurança de todos os países do espaço Schengen, né? Muito bem. Então, essa semana, vocês estão vendo aqui a foto aqui atrás? Essa semana, no aeroporto, especificamente o aeroporto Humberto Delgado, mas eu já escutei que outros aeroportos estavam tendo alguns problemas similares, não no nível que foi relatado aqui. O aeroporto Humberto Delgado é o aeroporto internacional de Lisboa. E o sistema do EES foi implementado e, interessantemente, aquilo que deveria ser um processo que acelerasse o processo né, dali da imigração, olha aí o resultado, né? O interessante é que todas as reportagens que eu li a respeito disso não falam de problema do sistema. Eles falam de dois principais problemas: da insuficiência de agentes, né? Que eles tinham, sei lá, 16, 14, 16 posições de entrada e tinha duas ou três somente funcionando, ou coisas desse nível. E que também que não havia pessoal suficiente. Aí tem aí começa, né? Quando acontece uma coisa assim, começa aquele meio que jogo de empurra, quem que é o responsável, é a administração do aeroporto. Existem dois tipos de polícia que trabalham ali, né? É, que, se eu não me engano, putz, eu queria ter essa informação aqui, mas deixa eu ver se eu consigo achar. Então tem a GNR, que é a Guarda Nacional Republicana, que cuida de uma série de assuntos de segurança na área aeroportuária, fora do aeroporto, coisas ecológicas, tem um monte né? E você tem a PSP, que é a Polícia de Segurança Pública. Então, essas duas forças, de uma certa forma, deviam estar agindo de forma mais coordenada para evitar esse tipo de situação que está acontecendo aqui. Mas esse prazo entre 12 de outubro e abril, quando, em teoria, se finaliza a implementação de forma definitiva do EES, obviamente que é para isso. É claro que ninguém quer estar numa situação como essa
em que as filas chegaram a 4, 5 horas para você conseguir passar pelo sistema, assim, no acúmulo de passageiros esperando. Então, é, a administração ali, não sei se foi a administração portuária ou, sei lá, Departamento de Segurança, ou que foi, quem foi que decidiu, é, de qualquer forma foi o governo, né? Decidiu suspender o sistema EES, reconhecendo onde estão os problemas. De novo, o problema não, aparentemente não era de sistema. O problema era de infraestrutura muito reduzida, muito aquém daquilo que era necessário para poder operar com os volumes que precisavam operar. E eu já vi fotos hoje de que a situação está muito, muito melhor. Mas a decisão foi o seguinte: suspender o sistema EES até, acho que eles colocaram como 3 meses, ou seja, basicamente até março, para que se faça o trabalho que deveria ter sido feito na ordem correta, né? Antes, ou seja, preparar a parte de infraestrutura do aeroporto, garantir que você tem gente suficiente ali trabalhando, que todos aqueles que estão envolvidos e treinados, os agentes de imigração, eles estão, como que se diz, eles estão treinados, preparados para trabalhar com esses novos sistemas e que quando se reative o EES, que a coisa funcione de uma forma muito mais tranquila. Tá? Então é só para dizer para vocês, vocês provavelmente estão vendo notícias por aí. Eu vi gente publicando notícia, colocando foto até de aeroporto que não era o, vocês mencionando o aeroporto de Portugal e colocando fotos de outro aeroporto de outra época que não tem absolutamente nada a ver. Então, minha sugestão é, se vocês quiserem informações, busquem fontes oficiais de Portugal para saber como está acontecendo em Portugal e, eventualmente, avaliar. Se a gente souber que esse tipo de problema está acontecendo em outro lugar, eu aviso vocês também. Mas, de novo, o problema não é, aparentemente, não é do sistema. O problema é que não foram tomadas medidas antes da implementação para garantir que a infraestrutura para utilizar essa nova metodologia e esses novos sistemas estavam de acordo. Tá bom? Então é isso. De qualquer forma, não houve nenhuma informação de que vai ser alterada a data final de abril. Por quê? Porque até no terceiro trimestre, perdão, no quarto trimestre deste ano, de 2026, entra em vigor o ETIAS. Então eu imagino que por volta de, sei lá, junho, julho, o site do ETIAS já deve estar liberado. Assim que eu tiver algum tipo de data, eu informo para vocês, mas já deve estar liberado para aqueles que pretendem viajar no quarto trimestre, a partir do quarto trimestre deste ano, para qualquer dos países do espaço Schengen na Europa, vão ter que fazer aquele registro. Não vou explicar tudo de novo aqui. Olha o outro vídeo do dia 23 de dezembro, lá eu explico em detalhe tudo, tá bom? Beijo para vocês, fiquem com Deus, bom caminho e viajem com segurança, tá? Tchau, tchau.